Boa noite a todos. Aqui quem vos fala é Sônia Lima. Sou colaboradora do Centro Espírita Casa de Amor, Centro Espírita que fica no estado do Amapá, na cidade de Macapá, no bairro Infraero 1. O Centro Espírita Casa de Amor, quando está atuando sem as restrições da pandemia, começamos com a atividade primeira no Centro Espírita, a palestra ao público aos domingos. Por conta deste momento delicado em que nós passamos, há necessidade de se fazer as palestras online. E hoje o nosso tema, meus irmãos, trata-se de a fé e a caridade. Está no capítulo 11 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, há pouco eu lhes disse, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não será suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Eu deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Vocês poderão encontrar, é verdade, impulsos generosos, mesmo entre pessoas que não tenham religião definida. Mas essa caridade séria, que só pode ser exercida com abnegação, com sacrifício diário de todo e qualquer interesse egoístico, essa somente a fé pode inspirá-la. Nada além da fé nos fará carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem, desejoso de prazeres fáceis, se iluda sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas de sua própria felicidade. É certo que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. A vida terrena, porém, deve unicamente servir para o nosso aperfeiçoamento moral, que se alcança mais facilmente com o auxílio do corpo físico e das coisas materiais. Por isso, as dificuldades da vida, a diversidade de gostos, de pendores, de necessidade, são meio utilizados para que vocês evoluam moralmente, exercitando-se na caridade. O motivo é que somente à custa de concessões e sacrifícios mútuos é que vocês podem manter a harmonia entre tendências tão diversas que vocês têm. Vocês têm, contudo, razão em afirmar que a felicidade está destinada ao homem nesse mundo se ele a procurar, não nos prazeres materiais, mas na prática do bem. A história do cristianismo fala de mártires que caminhavam ao suplício com alegria. Hoje, porém, na sua sociedade, para vocês serem cristãos, não se faz necessário nem o sacrifício da fogueira, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do seu egoísmo, do seu orgulho e de sua vaidade pessoal. Vocês triunfarão se a caridade os inspirar e se a fé os sustentar. O Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Muito bem, meus irmãos, olha o que os Espíritos vêm nos orientar, né, sobre a fé e a caridade. É bem verdade que escutamos muitos falarem: puxa, vá ser feliz, procure ser feliz, viaja, né? Muda de cidade, vai fazer umas compras, vai para uma festa, vai se divertir um pouco. Mas a felicidade que os Espíritos nos falam nesta mensagem é aquela felicidade que te traz paz, que te traz serenidade, te traz alegria, porque é aquela felicidade que você busca na caridade.
na prática do bem, no auxílio ao próximo, né? Para ser um bom cristão hoje, a gente tem que buscar a caridade com muita fé, porque essa fé vai nos sustentar nas horas difíceis da batalha. Mas a mensagem principal que os Espíritos vêm nos orientar neste capítulo do Evangelho, que fala da fé e a caridade sem a fé, ela não é suficientemente forte, né? A caridade sem fé não tem força. Existem muitas pessoas que se comovem diante de uma tragédia, diante de uma calamidade, e tem, como diz os Espíritos, aqueles impulsos generosos de auxiliar, de ajudar. Mas a fé que se precisa para a caridade fraterna, a caridade que os Espíritos nos orientam, a caridade que Jesus veio nos ensinar, que é aquela caridade abnegada, comprometida, aquela caridade que se permite fazer sacrifícios para que você consiga fazer o bem. É aquela caridade que abre mão do que quer para auxiliar o próximo. Aquela caridade de Divaldo Franco, né, de Chico Xavier, de tantas outras personalidades que nós temos por aí. Sem fé não se vence. Porque quando você se propõe a viver o cristianismo com as práticas orientada por Jesus, orientada, fortalecida pelos Espíritos, essa prática dessa caridade, ela te exige muito, porque você precisa, primeiramente, trabalhar em você as suas más tendências. Você precisa combater o teu orgulho, o teu egoísmo, a tua tola vaidade. E são séculos e séculos de encarnações com esses vícios tão latentes. É óbvio que a cada término de reencarnação, espera-se que este orgulho esteja um pouquinho mais tolhido, que essa vaidade esteja um pouquinho menor, que esse egoísmo tenha um pouquinho menor, porque não se resolve tudo isso só numa reencarnação. Mas, quando você se propõe a mudar, a melhorar, você encontra muito obstáculo. Você encontra obstáculo na família, você encontra obstáculo no seu trabalho, você encontra obstáculos até mesmo dentro do contexto dogmático que você segue. E aí eu não estou falando só de centro espírita. E aí é quando vêm os desafios grandiosos para você se manter diante da proposta que é ser um bom cristão. E se você não tiver uma fé forte, uma fé firme, que te faça suportar esses desafios sem desistir, sem desanimar, você não vai conseguir. Porque essa caridade abnegada, essa caridade que você entrega a sua vida ao bem do próximo, essa requer muitos sacrifícios. E sacrifício sem fé não avança. A fé é que vai fazer com que você suporte os desafios de se tornar cada dia um bom cristão. Sem essa fé, você não vai muito longe. Sem essa fé, você não consegue vivenciar a caridade fraterna que Jesus nos orientou. E sem essa caridade, você não consegue sentir a felicidade. Que quem faz o bem, quem ajuda o seu próximo
de uma maneira fraterna, que consegue viver isso de maneira sincera, é feliz. É muito feliz. Porque não tem coisa melhor do que você ver no seu irmão o alívio por ter parado ali naquele momento com um gesto de levar uma cesta básica, uma conversa amiga, uma prece, uma orientação, e você vê na pessoa o alívio que ela teve depois do seu atendimento. Isso é uma felicidade, é, uma sensação de paz, de dever cumprido, que a caridade acaba trazendo mais felicidade para a gente que estamos assistindo do que para os que são assistidos. E a proposta do Espiritismo, a proposta do cristianismo, a proposta de Jesus é trabalhar a nossa caridade, sendo que, como não somos aqueles cristãos dos séculos aqueles cristãos que iam para a fogueira, aqueles cristãos que eram devorados por leões no início do cristianismo, como exemplo para que o povo não seguisse em Jesus, eles pagavam com a vida e iam felizes para o sacrifício, iam alegres, confiantes, porque estavam exatamente seguindo a orientação que o nosso Mestre Jesus nos deu. Então, seguir o que Jesus nos orienta, agirmos com a caridade que Jesus nos orienta, nos traz felicidade ainda nesse planeta de provas e expiações. Você já consegue sentir a felicidade de fazer o bem, né? A felicidade de poder ajudar aquele irmão. Às vezes, a gente limita um pouco essa questão da caridade. A caridade, ela tem a caridade moral e a caridade material. Bem, a caridade material, ela é bem mais simples de se fazer. É você dar um dinheiro, é você dar uma cesta básica, é você dar alguma coisa material, alguém que precisa, e normalmente é o que está sobrando na tua casa, ou não, enfim. A caridade material é quando você supre a necessidade do outro com algum objeto, com alguma coisa material. A caridade moral, meus irmãos, é uma caridade tão complexa, tão difícil de praticar, porque ela entra justamente no ponto em que nós devemos mudar, no ponto em que nós precisamos trabalhar a nossa evolução espiritual. Nós estamos nesse planeta para evoluirmos, para nos melhorarmos. É dever nosso buscar nos melhorarmos diante dos desafios diários, né, das cobranças, das decepções e de todo o resto que está contido no nosso planejamento reencarnatório. Então, a caridade moral, ela é muito difícil, porque ela envolve o perdão. Nossa Senhora, que tem difícil, hein? Que troço complicado é perdoar. Envolve o perdão, envolve a indulgência. Eu, Sônia, preciso trabalhar a indulgência para com o meu próximo. É eu que preciso, não é o meu próximo que precisa melhorar. Não é o meu próximo que precisa ser coerente comigo, não é o meu próximo que precisa ser sincero e honesto comigo. É eu que tenho que trabalhar a indulgência quando eu encontrar esse próximo que ainda não consegue
ter para comigo a atitude cristã que a gente espera, o que a gente almeja, o que a gente gostaria. É eu que tenho que ser indulgente, eu que tenho que buscar compreender, né? Partindo do princípio que nós estamos constantemente em evolução, o patamar daquele irmão de jornada ainda não está no nível de me compreender, ou no nível de aceitar, ou no nível de corresponder o meu contato de forma mais cristã. Ele ainda não conseguiu. Hoje, mas futuramente, ele vai estar talvez até muito melhor do que eu. Mais compreensivo, mais amoroso, mais afetivo, mais iluminado. O estado de maldade, o estado de atraso, ele é temporário. Ele é temporário. Um dia passa, um dia muda, um dia cresce. Então eu, como sou espírita, já li todos os livros, assisti palestras, seminários, blá, 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 blá. Eu tenho por obrigação compreender aquele irmão. Não é aquele irmão que tem que me compreender, aquele irmão que tem que me entender. Não. É eu, o dever é meu. Porque é isso que os espíritos nos orientam constantemente. Reforma íntima. Práticas cristãs. Prática cristã. Caridade moral. Todos os dias da minha vida. Então, quando eu sou enganada, quando eu sou traída, quando fazem calúnias com meu nome, eu não tenho nem o direito de me aborrecer. Não. A escolha que eu tenho que fazer, que tudo é uma escolha, é compreender. Puxa, que pena que veio daquele irmão essa situação delicada, lamentável. Mas eu sei que hoje é isso que ele oferece, porque ainda é isso que ainda tem no seu coração. Mas amanhã, no futuro bem próximo, ele já vai estar podendo oferecer certamente, seguramente, algo melhor. Então, a minha postura, a minha reforma íntima, a minha conduta moral, ela tem que ser dentro desse segmento da indulgência, porque quando a gente trabalha a indulgência, fica mais fácil da gente compreender, do perdão. Porque, na verdade, se você for observar, todos nós, temos a centelha do amor universal. Ora, se Deus, o Criador do universo, não desistiu da gente, por que eu tenho que desistir do meu próximo? Nananina, não. Não posso fazer isso. Não posso deixar que ideias dessa natureza penetrem o meu pensamento. Porque isso vai acontecer constantemente. Nós estamos cercados por multidões invisíveis, que são nossos irmãos espíritas. Uns mais elevados, outros elevados um pouco e outros nada elevado. Mas estamos nesse turbilhão de pensamento. E aí, se você sintoniza com um pensamento que não é cristão, automaticamente você corta. E começa a sintonizar com a espiritualidade maior, a sintonizar com as ideias de Cristo. Poxa, fulano foi tão desonesto comigo, fulano teve uma atitude tão anticristã comigo, isso me chateou, isso me decepcionou, mas eu pedi a Deus por ele, para que ele pudesse escolher outras atitudes e que aquilo servisse para mim como um grande aprendizado e que
nas minhas orações que Deus não deixasse a mágoa, o rancor se fazer presente. É fácil? Não, não mesmo, né? Porque se fosse, olha, todo mundo estava evoluidíssimo. Ah, mas não é fácil. É uma conquista diária. E é isso que a fé faz nos sustentar. Porque confiantes nos ensinamentos de Jesus, confiantes na assistência amorosa, afetiva da espiritualidade amiga, confiante na intervenção da nossa mãe, mãe de Jesus, mãe da humanidade, confiante no arquiteto do universo, a gente sabe que hoje está assim, que hoje só tem para me oferecer sentimentos que não condiz com o que Cristo veio nos ensinar. Mas amanhã já terá outra energia, já terão outros pensamentos, já terá evoluído pouco que seja, mas já será diferente. E se eu escolher me portar dessa maneira, eu estou seguindo exatamente aquilo que Jesus espera de mim. Porque ainda estamos num patamar moral pequeno. E que vai ser natural a gente se decepcionar, a gente se sentir traída, se sentir abandonada, lamentar, chorar. Isso faz parte. Mas se a gente começar, a partir desses momentos de desafios, trabalhar as nossas questões morais e colocar em prática a caridade moral, isso vai nos fortalecendo. Quando essas práticas continuarem, nós já não vamos mais chorar, já não vamos mais ter sofrido com isso, porque nós escolhemos vencer esse desafio da indulgência, da compreensão e do perdão, conforme Jesus nos ensinou, amando uns aos outros. Né? Então, o que os Espíritos nos convida com a mensagem de hoje, meus irmãos, é que possamos colocar em prática a caridade tanto moral e material, confiantes com a fé, que aí vem a história da fé ativa, né? Confiantes nas promessas de Jesus, confiantes nos ensinamentos de Jesus. E isso faz com que a cada reencarnação, nós possamos sair um pouquinho mais evoluídos, né? Um pouquinho mais evoluídos. E buscar, sinceramente, na convivência com os nossos irmãos, agirmos conforme o ensinamento de Jesus. Não é nada fácil. Mas se você se programar, se você trabalhar na sua mente que a escolha que você vai fazer será sempre compreender o porquê das atitudes egoístas, das atitudes que não condiz com o que o Cristo nos orienta, se você escolher a indulgência, escolher o perdão, logo, logo, você vai estar se sentindo bem mais leve. E quando isso voltar a acontecer por algum motivo, você já não sofre tanto, porque você já venceu o desafio de compreender o seu próximo. Você já venceu o desafio de entender o seu irmão. Eu ouvi uma frase que eu achava muito interessante. Meu pai sempre falava que como é que você quer esperar de uma cobra que ela voe se ela não tem asas? E se ela é um animal para andar rasteiro? Como? Não dar para exigir da cobra um voo de águia. Não dá.
Ainda bem, né? Pois cobra voasse Jesus. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Eu não posso exigir do meu irmão que ele dê a mim a postura cristã que eu entendo que seria a correta. Como é que eu posso exigir do meu irmão atitudes de espíritos evoluídos se ainda nos encontramos na Terra? Como eu posso exigir isso dele? Como eu posso querer isso dele? E como eu posso esperar isso dele se ele ainda não tem condição de me dar isso? E aí é que entra a minha compreensão. Aí é que entra a minha indulgência. Se nem eu tenho evolução moral o suficiente para dar ao irmão o tratamento cristão necessário, como é que eu posso cobrar dele isso? Ah, só porque eu sou trabalhador espírita, só porque eu dou passe, palestra, mesa mediúnica, atendimento fraterno, eu já estou evoluído? Não, quem me dera. Não. E somos eternamente aprendizes. E o aprendizado é esse. Eu dou até onde eu posso dar, porque eu não posso além do que eu consigo. O que eu posso fazer é me esforçar para que na próxima situação idêntica eu dê algo melhor, eu dê algo diferente, né? Ai, porque eu odeio aquele irmão. Perde tempo com isso. Madre Teresa de Calcutá assim falou uma coisa que é fantástica. Nunca será entre você e os homens. Sempre será entre você e Deus. Não importa o que aquele irmão fez para você. Doeu, magoou, mas não fica entre ele e você. Entrega para Deus. Deus é quem sabe. E sabe como chegar no coração daquele irmão. Melhor do que você. Prece para aquele irmão. Prece para ele. Peça que Deus mostre para ele o caminho certo. E que tire do seu coração essa mágoa, o rancor, o ódio, a decepção. Porque isso tudo são temperos da vida que às vezes uns vêm muito pimentoso, outro vem muito salgado, outro vem muito amargo. Mas são os temperos da vida que faz com que você possa digerir melhor a tua reforma íntima. Caramba, o colega me deu uma frase azeda, grosseira. O que você vai fazer? Dá para ele uma doce. Dá para ele uma doce. Foi muito amargo o que ele falou. Dê para ele doçura. Não devolva o amargor. Esse é o desafio. Esse é o desafio. E só com muita fé, com muita confiança em Deus, nas escolhas do bem é que você vai poder trabalhando isso. Nossa, alguém me deu algo cortante, dá para ele um curativo. Né? Nossa, alguém me deu uma frase tão agressiva. Dê para ele uma frase de acolhimento, de amorosidade, de gentileza. Amar os amigos e desarmar os inimigos. Como desarmar? Com amor, com compreensão, com indulgência. E confiando sempre na bondade divina. Você está exatamente aonde Deus assim determinou para que você lá estivesse vencendo os seus desafios. Confie. Ele não vai dar uma prova para você que você não dê conta. Fé. Confia nele. Ele está passando o teste para você. É hora de passar nessa prova. É fácil? Ah, mas não é mesmo. Mas você tem que se esforçar. É a tua reforma íntima. E só depende de você, ó, está nas tuas mãos.
pega essa reforma íntima e vai para frente, vai para cima. Que Deus está olhando por você e te protegendo sempre. Eu queria deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês, né? Pedir ao nosso Mestre Jesus que derrame sobre vocês a luz da paz, a luz do amor, a luz do perdão, a luz da fé, da confiança nos desígnios de Deus. E que possamos sempre trabalhar em nós aquilo que ainda falta ajustar conforme a orientação de Jesus. E a bondade divina te dá todos os assessores para isso, te dá todo o suporte, te dá toda a segurança, te dá irmãos que junto com você vão te ajudar a manter a proposta de fazer o bem, de trabalhar para o próximo e trabalhar a sua evolução. Deus te dá isso todos os dias. Muito obrigada. Tenham todos uma boa noite.